Os Estados Unidos formam o mercado esportivo mais lucrativo do planeta. Historicamente, no entanto, o futebol foi rejeitado no país em favor de modalidades adaptadas ao modelo comercial da televisão americana, marcadas por interrupções e pontuações altas. A alteração desse cenário ocorreu em 3 fases estratégicas. A primeira tentativa de inserção aconteceu na década de 1970, com a contratação de Pelé. O resultado foi um aumento rápido de público, mas a ausência de infraestrutura e de categorias de base levou a primeira liga profissional à falência poucos anos depois. A reestruturação começou de fato em 2007. A contratação de David Beckham exigiu que a Major League Soccer alterasse suas regulamentações financeiras. Essa mudança validou a liga comercialmente, atraiu novos investidores e garantiu a sobrevivência das franquias. Atualmente, o mercado vive sua fase de consolidação. Impulsionado pelos contratos de Lionel Messi e pela realização da Copa do Mundo de 2026, o futebol atingiu a marca de indústria multibilionária no país. Apesar do crescimento financeiro histórico, o esporte esbarra no seu limite de expansão estatística e cultural. Ligas centenárias como a NFL e a NBA mantêm a liderança absoluta da audiência e o controle do sistema universitário, definindo a barreira exata de mercado que o futebol não ultrapassará. A história do futebol profissional nos Estados Unidos começou efetivamente como um experimento corporativo. No início da década de 1970, a North American Soccer League era uma liga marginal, ignorada pela mídia e pelo público. Esse cenário sofreu uma alteração radical em junho de 1975, orquestrada por Steve Ross, presidente do conglomerado de mídia Warner Communications e dono da franquia New York Cosmos. A estratégia de Ross era direta e dispendiosa: contratar o atleta mais famoso do mundo. A chegada de Pelé ao New York Cosmos em 10 de junho de 1975 foi o marco zero da atenção americana ao esporte. O contrato, avaliado em cerca de 4,5 milhões de dólares por 3 anos, tornou Pelé o atleta mais bem pago do mundo na época. O impacto foi imediato. O futebol, até então irrelevante, passou a ocupar as manchetes dos principais jornais de Nova York e as transmissões da rede nacional CBS. O New York Cosmos abandonou instalações modestas e passou a mandar seus jogos no Giants Stadium, em Nova Jersey, registrando frequentemente públicos superiores a 70 mil espectadores. Entre 1975 e 1980, os campos americanos receberam jogadores como o alemão Franz Beckenbauer, o brasileiro Carlos Alberto Torres, o holandês Johan Cruyff e o norte-irlandês George Best. O futebol tornou-se um evento de entretenimento da alta sociedade, com os jogadores do Cosmos figurando em festas na famosa boate Estúdio 54, dividindo espaço com celebridades de Hollywood e astros do rock. No entanto, o projeto era estruturalmente insustentável. Não havia investimento governamental ou privado em categorias de base. Os times jogavam improvisados em estádios de futebol americano, com linhas confusas e grama artificial, e a dependência financeira de investidores corporativos era absoluta. Acima de tudo, a liga falhou em garantir contratos de longo prazo para a transmissão televisiva, que já era a principal fonte de receita de ligas como a NFL e a Major League Baseball. Quando Pelé se aposentou oficialmente em 1º de outubro de 1977, após um amistoso no Giants Stadium, o interesse orgânico do público americano começou a despencar. Sem sua principal estrela em campo e enfrentando uma crise financeira severa devido aos altos salários, as franquias começaram a declarar falência uma após a outra. A primeira grande tentativa provou de forma contundente que o mercado americano não poderia ser conquistado apenas importando ídolos do passado para lotar estádios temporariamente. Era necessário construir o esporte desde a sua fundação estrutural. E essa reconstrução
exigiria um novo modelo de negócios, desenhado com uma regra financeira específica, criada sob medida para um meio-campista inglês que desembarcaria em Los Angeles 23 anos depois. O renascimento do futebol profissional masculino nos Estados Unidos não ocorreu por demanda popular, mas por uma exigência contratual. Para sediar a Copa do Mundo de 1994, a Federação Internacional de Futebol impôs aos Estados Unidos a criação de uma liga profissional de primeira divisão. Como resultado dessa obrigatoriedade, a Major League Soccer, ou MLS, realizou sua temporada inaugural em 1996. Para evitar o colapso financeiro que destruiu a geração de Pelé, a MLS adotou o modelo corporativo de entidade única, aplicando um teto salarial extremamente rígido para todos os clubes. O plano garantiu a sobrevivência financeira inicial, mas gerou um produto de baixa qualidade técnica. No início dos anos 2000, a liga acumulava prejuízos na casa das centenas de milhões de dólares. Os jogos ocorriam em estádios gigantescos da NFL, com arquibancadas majoritariamente vazias e transmissões ignoradas pela grande mídia. A verdadeira transformação estrutural foi oficializada em 11 de janeiro de 2007, com o anúncio da contratação de David Beckham pelo Los Angeles Galaxy. Para viabilizar a chegada do ex-capitão da seleção inglesa, a direção da MLS precisou reescrever suas próprias leis comerciais. A organização implementou a regra do jogador designado, uma brecha regulatória que permitiu que cada franquia contratasse estrelas internacionais com salários muito acima do teto estipulado, sem quebrar a estrutura financeira da liga. Diferente do projeto do New York Cosmos nos anos 70, a estratégia com Beckham não se limitava à venda de ingressos a curto prazo. O contrato de 5 anos com o Los Angeles Galaxy possuía uma cláusula comercial sem precedentes na história do mercado esportivo americano: a garantia do direito de comprar uma futura franquia de expansão da MLS pelo valor fixado de 25 milhões de dólares após a sua aposentadoria. A validação internacional trazida por Beckham atraiu novos grupos de investidores. Foi exatamente nesta era que a liga acelerou seu principal projeto de infraestrutura: a construção dos chamados estádios específicos para futebol. Em vez de alugar arenas de futebol americano com capacidade para 80 mil pessoas, os clubes passaram a construir estádios próprios, com capacidade média entre 20 mil e 30 mil espectadores. A mudança arquitetônica criou ambientes de lotação máxima, melhorando a acústica, a retenção do público local e a estética do spot na televisão. A operação foi um sucesso absoluto. Entre a chegada de Beckham em 2007 e a sua saída do Los Angeles Galaxy em 2012, a liga expandiu e as franquias valorizaram exponencialmente. A fundação comercial estava finalmente consolidada. Os estádios próprios estavam construídos, os investidores estavam garantidos e o futebol já era um negócio rentável no país. A infraestrutura americana estava pronta. O que a liga precisava agora era de um catalisador de proporções globais, para romper a barreira do nicho e invadir o centro da cultura pop dos Estados Unidos. Esse passo definitivo seria dado 16 anos depois, quando David Beckham exerceria aquela exata cláusula de 25 milhões de dólares para fundar o Inter Miami, preparando o terreno para a maior contratação esportiva da história do continente. A expansão comercial validada por David Beckham abriu espaço para o surgimento de novas franquias que redefiniram a cultura das arquibancadas dos Estados Unidos. Clubes como o Seattle Sounders e o Portland Timbers trouxeram uma atmosfera de rivalidade passional antes restrita à Europa e à América do Sul. Em 2017, o Atlanta United quebrou todos os recordes de público da MLS, levando frequentemente mais de 70 mil torcedores ao Mercedes-Benz Stadium. Logo em seguida, o Los Angeles Football Club uniu o esporte à cultura urbana da Califórnia, atraindo investidores da indústria do entretenimento e transformando o futebol em um evento de prestígio social intenso. No entanto, a elevação definitiva do esporte ao topo da cultura pop americana dependia do movimento final de Beckham. Em 2018, o ex-jogador exerceu sua cláusula contratual e oficializou a fundação do Inter Miami.
A franquia estruturou suas operações nos primeiros anos com o objetivo explícito de preparar o terreno para a maior transação da história do mercado esportivo da América do Norte. Em 15 de julho de 2023, o Inter Miami anunciou a contratação de Lionel Messi. Diferente das eras de Pelé e do próprio Beckham, a chegada do jogador argentino não foi apenas um acordo entre clube e atleta, mas uma aliança corporativa inédita. Para viabilizar a transferência, a MLS articulou um modelo de divisão de lucros que envolveu a gigante da tecnologia Apple, detentora dos direitos globais de transmissão da liga, e a multinacional de material esportivo Adidas. O impacto financeiro e midiático foi instantâneo e absoluto. O futebol deixou de ser um nicho esportivo periférico para se tornar o epicentro do entretenimento americano. Ingressos para as partidas do Inter Miami registraram aumentos de preço superiores a 1000% no mercado secundário. A camisa rosa da franquia esgotou em todas as lojas ao redor do mundo. Essa explosão de atenção pública, perfeitamente sincronizada com a infraestrutura montada para a Copa do Mundo de 2026, elevou o valor médio das franquias da MLS para a marca de quase US$ 1 bilhão. O projeto de meio século funcionou, e o futebol nos Estados Unidos atingiu a elite do mercado financeiro global. Contudo, essa vitória bilionária mascara uma realidade estatística e histórica inflexível. Por mais que o esporte continue a quebrar recordes de faturamento, ele agora caminha para colidir frontalmente com uma barreira cultural centenária, estabelecendo um teto invisível de audiência que o capital financeiro de nenhuma estrela mundial será capaz de ultrapassar. Se você valoriza documentários que analisam a tecnologia e a sociedade sem filtros, considere se inscrever no canal. Sua presença aqui ajuda a manter este tipo de investigação independente e profunda.